Capítulo 3 Parte 3 Início do ataque. Foi então que os dois olhos pretos da estátua do deus mudaram para vermelhos. Seriam esses os instintos de um caçador? Não, os instintos de um ser vivo estavam enviando sinais de alerta urgentes. Algo estava chegando. Algo que nenhum deles conseguiu enfrentar. Jin Wu se virou para os outros caçadores e gritou o mais alto que pôde. Abaixe-se. Quase ao mesmo tempo, raios vermelhos de luz saíram dos olhos da estátua do deus. Jin Wu abraçou Ju Hui e jogou seus corpos no chão. Buzzz. O raio passou bem perto do local onde Jin Wu estava. 1/10 de segundo. Não, ele sobreviveu por 1/100 de segundo. Isso definitivamente foi muito perto para ser confortável. Infelizmente, nem todos tiveram a mesma sorte de Jin Wu. Uak. Euahahak. Aqueles que foram engolidos pela luz vermelha evaporaram onde estavam. Apenas as cinzas do que costumavam ser caçadores humanos permaneceram onde o raio passou voando. Os gritos não vieram dos caçadores mortos, mas sim daqueles que testemunharam seus momentos finais do lado de fora, na verdade. Que P***RRA foi essa? Como uma coisa dessas pode ser? Os caçadores restantes começaram a surtar. Dos 17 caçadores, apenas 11 sobreviveram. Nenhum deles havia sofrido um ataque tão poderoso antes em suas vidas. Eu mal consegui porque ele me disse para descer. Se não fosse pelos gritos do Sr. Seong. Os caçadores encararam Jin Wu enquanto engoliam nervosamente sua saliva. Jin Wu acabou sendo seu improvável salvador. Sem seu aviso oportuno, eles só conseguiam imaginar o que teria acontecido com eles e esse pensamento lhes deu arrepios na espinha. Reticências. Ainda prostrado no chão, Jin Wu olhou ferozmente para a estátua do deus. Seus olhos ainda brilhavam em vermelho, mas ele não atacou novamente. O ataque acabou. Jin Wu olhou para baixo. O assustado e bobo Ju Hui tremia em seus braços. Essa era a razão pela qual ela trabalhava para a associação e não para uma grande guilda, e participava de ataques simples como esse, mesmo sendo nominalmente uma excelente caçadora com uma classificação tão alta quanto B. A respiração de Ju Hui estava ficando mais difícil a cada segundo. Ele não podia deixá-la assim. Ele tinha que fazer alguma coisa. Jin Wu estava prestes a levantar o corpo, pensando que precisava fazer alguma coisa ali, mas então, alguém agarrou seus ombros e o empurrou de volta para baixo, com força. Não se levante. Era o Sr. Song, de alguma forma, ao lado do jovem antes que alguém o notasse. Jin Wu ficou nervoso, mas ainda assim fez o que lhe foi dito. Song então gritou para os outros caçadores. Ninguém se mexa. Fique exatamente onde está. Song olhou em volta antes de se concentrar em Jin Wu. Só aqueles que se moveram foram mortos. Aqueles que ouviram você e desceram sobreviveram. Parece que sim. Song inclinou a cabeça ligeiramente. Achei que você tivesse nos avisado porque descobriu alguma coisa. Não, bem, eu apenas senti que algo perigoso estava chegando, então. Um clarão de luz passou pelos olhos de Song naquele momento. Seus instintos são muito bons, em outras palavras. Ele é um caçador de nível I. Se ao menos suas habilidades fossem um pouco maiores. Assim que Song olhou para Jin Wu com uma expressão triste, Jin Wu também encontrou um pouco de espaço para verificar a condição do Hunter mais velho. E os olhos do jovem se arregalaram depois de encontrar algo bem terrível. Jusce, seu braço? Isso não é nada. Eu ainda posso aguentar. Mas, ainda assim. Jin Wu engoliu a saliva. A outra mão de Song que não estava pressionando o ombro de Jin Wu, seu braço esquerdo, havia sumido. Reticências. Song estudou um pouco as condições de Ju Hui antes de tirar a camiseta que estava vestindo e, sem demonstrar a enorme quantidade de dor que devia estar sentindo, ele enfaixou o que restava de seu braço esquerdo. Ajude-me a amarrar a ponta, por favor. É difícil fazer isso com apenas uma mão. Jin Wu só conseguiu acenar com a cabeça. Eles conseguiram de alguma forma estancar o sangramento por enquanto. Em vez de um grito ou um gemido de dor, Song soltou um longo suspiro. Era um suspiro contendo 10 anos de experiência como caçador. Agora que os primeiros socorros terminaram, o olhar de Song se tornou um nível mais afiado enquanto ele estudava os arredores. Embora a estátua do deus tenha parado de atacá-los, a situação deles não havia melhorado nem um pouco. E assim, os segundos continuaram a passar. Soluço.
Por que temos que sofrer assim, assim? Alguns caçadores até começaram a derramar lágrimas agora. Não podemos ficar assim para sempre. A paciência dos outros Hunters também estava se esgotando. Jin-Woo concordou com esse sentimento, no entanto. Certo, não podemos ficar aqui para sempre. Mas, o que ele poderia fazer aqui? Se a suspeita de Song estivesse correta, então no momento em que se movessem, seriam atacados. E, mesmo que tivessem sorte e conseguissem escapar das vigas e chegar à porta, também teriam que se preocupar com as duas estátuas de pedra que guardavam a entrada. Na verdade, elas também eram um grande problema. Os movimentos dos porteiros eram tão rápidos que ele não conseguia ver com os olhos. Ele ou qualquer outra pessoa conseguiria abrir a porta e escapar antes que aquelas estátuas os atacassem. Parecia completamente impossível. O que significava que a aniquilação dos caçadores era apenas uma questão de tempo. Espere. É uma questão de tempo? Quando seus pensamentos chegaram lá, uma forte sensação de desarmonia o preencheu. Um evento que não poderia ter acontecido, mas aconteceu mesmo assim. Mas ninguém mais parecia ter percebido isso, ainda. Algo. Esquecemos de algo aqui. Sem dúvida, a resposta para a salvação deles estava escondida naquele algo. Foi então. Não se mova. Song gritou para o Sr. Jo, que estava no outro extremo do grupo. Calhe a boca. Quem sabe quando essa coisa vai começar a nos atacar de novo. Mas você quer que eu fique aqui e espere. O Sr. Jo era um caçador do tipo combate corpo a corpo. Esses tipos de Hunters possuíam habilidades físicas muito superiores às dos seres humanos comuns. Além disso, Jo estava prestes a se inscrever em uma grande guilda depois que suas habilidades foram reconhecidas por eles não muito tempo atrás também. Não vou morrer aqui hoje. Mantendo-se abaixado, Jo colocou toda a sua força nas pernas. Seu objetivo era a porta. Os músculos das pernas dele estavam inchando rápido. Droga! Song só conseguia murmurar para si mesmo. Naquele momento, Jo chutou o chão e explodiu para frente. Enquanto isso, Jin-Woo virou a cabeça apressadamente para olhar a estátua do deus. Assim como ele suspeitava, os olhos da estátua estavam fixos nas costas do Sr. Jo. E então, o raio vermelho arrepiante disparou daqueles olhos. Zumbido. A viga atingiu as costas do Sr. Jo. Kiaak! A caçadora gritou a plenos pulmões. Ela deve ter desenvolvido um vazamento, porque uma poça de líquido amarelo se formou onde ela estava agachada no chão. As expressões dos caçadores congelaram, duras. Oh meu Deus! O Sr. Jo não estava mais onde o raio vermelho passou voando. Apenas o par de tornozelos sem dono podia ser visto agora. Um dos homens com constituição mais fraca começou a esvaziar o conteúdo do estômago. Beblerg. A expressão de Jin-Woo também se contraiu. Como esperado, a estátua do deus poderia facilmente acabar com ele se quisesse. Seria mais fácil do que pisar em insetos se contorcendo, na verdade. Se for esse o caso, então. Por que não? Poderia matá-los, mas não fez isso. Esse era um padrão de comportamento completamente diferente comparado aos monstros que atacavam assim que avistavam caçadores humanos por perto. Essas estátuas só se moviam se certas condições fossem atendidas, os porteiros que só atacavam se alguém se aproximasse da porta, os olhos da estátua do deus disparando aquele raio vermelho se alguém se movesse. Era como um jogo com um regulamento definido. Espere aí. Poderia haver algum tipo de regra nesta câmara. Foi aqui que uma peça do quebra-cabeça encontrou seu lugar na cabeça de Jin-Woo. Ele começou a relembrar o conteúdo da lousa de pedra que Song estava lendo há pouco tempo, era por isso. As leis do Templo Carutenon, não é? Regulamentação, era, regras, e, regras, também poderiam ser, leis. A chave para sua fuga segura dessa curvatura tinha que estar enterrada dentro dos avisos encontrados na pedra. Aspas reticências. Adore o Deus. Essa foi a primeira lei. Você acabou de dizer alguma coisa? Song voltou seu olhar para Jin-Woo. Em vez de uma resposta, Jin-Woo simplesmente colocou o dedo indicador nos lábios. Era um sinal pedindo um pouco de tempo para pensar. Se meus pensamentos estiverem certos. Jin-Woo levantou-se lentamente. Song tentou rapidamente impedir o jovem, mas Jin-Woo balançou a cabeça com uma expressão determinada. Apóstrofo. Não parece que ele desistiu de viver. Song assentiu com a cabeça. Jin-Woo manteve os olhos fixos na estátua do deus e se levantou cuidadosamente.
Quase imediatamente, os olhos da estátua se fixaram em Jin Woo. Zumbido. E como esperado, o raio vermelho foi disparado em sua direção. Se ele chegasse ao chão um pouco mais devagar, seria seu rosto derretendo, em vez de alguns fios de cabelo no topo de sua cabeça. Deitado de bruços no chão, Jin Woo inspirou e expirou pesadamente. Eok, 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 Eok. Ele quase morreu naquele momento. No momento em que os olhos da estátua encontraram os seus, ele pensou que iria morrer com certeza. De alguma forma, ele se esquivou, mas suas pernas não paravam de tremer de medo. Ainda assim, ele aprendeu algo importante agora. Não é atacar alguém que está se movimentando. Enquanto ele estivesse agachado perto do chão, ele poderia ir a qualquer lugar que quisesse e os olhos da estátua permaneceriam imóveis. Entretanto, se alguém se levantasse, o raio vermelho seria disparado sem hesitação. Essa maldita coisa só ataca se ultrapassarmos uma certa altura. Foi por isso que Jin Woo apostou sua vida em provar essa teoria agora mesmo. E agora ele tinha certeza disso. O significado por trás da primeira lei, esse era.